Muito bem-vindo à Escola de Soft Skills. Eu vou começar uma série de 2 aulas, mais ou menos, em que eu vou falar com vocês sobre motivação intrínseca. O que é isso? É a motivação que está dentro de você. Porque se você fica esperando que o seu líder te motive, que a empresa te motive, ou que qualquer outra pessoa façam ações para você ficar animado para fazer alguma coisa, você está deixando uma das partes mais importantes da sua vida na mão de outras pessoas. Quem tem que se motivar é você mesmo. Quem tem que aprender a despertar a motivação é você mesmo. Percebe que eu estou usando a palavra despertar, porque é exatamente isso. A motivação você não cria, você desperta. Para despertar significa que ela está ali, ó, quietinha, dormindo dentro de você. É exatamente isso. Então, no decorrer dessas 2 aulas, eu vou te explicar todo esse processo de como você faz para despertar essa motivação que está dentro de você. Com certeza, vocês já viram aquele sujeito que está fazendo obra na casa dele, está construindo ou está reformando, mas ele não está só fazendo a obra, ele está totalmente absorvido por ela, ele não para de pensar na obra o dia inteiro. A gente conversa com ele e ele fala da obra. Vocês também já viram a pessoa que vai casar, principalmente a noiva, que só fala dos detalhes da cerimônia. Você começa a conversar com ela e ela vai te explicando pedaços da festa, detalhes e tal. Parece que essas duas pessoas só têm esse assunto no mundo. A pessoa que também está motivada pelo estudo, que ela passa horas e horas estudando, seja para prestar um concurso público, para o vestibular, para terminar uma faculdade, uma pós-graduação, ela some, desaparece. E aí você fala, poxa, você está sumido, né? A energia dessa pessoa está toda voltada para o estudo, a outra para o casamento e a outra para a obra. E aí vem uma grande pergunta: como é que eu faço para pegar toda essa energia, todo esse foco e jogar para algum objetivo específico? Como que eu direciono a pessoa para um determinado objetivo? Em outras palavras, como é que eu deixo essa pessoa motivada? Ai, Márcia, mas motivar é o trabalho do líder. De novo, gente, liderança não é um cargo, liderança é uma competência. Quem já orientou um estagiário teve que avaliar, teve que montar um plano, teve que orientar, teve que avaliar de novo, teve que motivar, teve que incentivar, teve que inspirar. Ou seja, precisou da competência da liderança durante todo esse período. Sim, liderança é uma competência, eu falo isso quase todas as aulas aqui. E o outro ponto que eu falei no comecinho dessa aula que é muito importante, você precisa aprender a motivar a si próprio, ou você vai deixar essa tarefa tão essencial na mão de outras pessoas. Tem dia, gente, que as atividades são chatas, existem períodos que a gente acha um porre, as coisas que a gente tem para fazer. Você vai viver assim ou você vai aprender a encontrar a motivação nesses momentos também? A gente vai começar vendo a teoria dos 2 fatores, que fala da motivação que vem de fora e a que vem de dentro. Depois a gente vai ver como é que o líder consegue canalizar toda essa energia para os objetivos da empresa. E aí, na próxima aula, que é o mais importante, como é que a gente descobre a nossa motivação interna e como a gente faz para despertar essa motivação? Um cara chamado Frederick Herzberg escreveu um artigo chamado One More Time: How do you motivate employees? Traduzindo, de novo, como motivar as pessoas?
E ele foi publicado na Harvard Business Reviews em 1968. E não teve lá muita repercussão, não. Depois ele foi publicado de novo em 1987 e teve mais de 1,2 milhões de cópias impressas vendidas. Gente, na época não tinha internet. 1,2 milhões de cópia é revista pra caramba. E essa teoria dele começou a chamar muito a atenção das empresas. Ele começa falando que ele tinha um Schnauzer, esse cãozinho, coisa mais linda que está aí na tela. Ele estava treinando esse filhote. Aí, quando o cachorro fazia algo que ele queria, ele dava um biscoito para o cachorro. O cachorro fazia outra coisa, ele dava outro biscoito para o cachorro. Até que ele ficou se perguntando: quem está motivado? Eu ou o cão? Eu estou motivado. O cão apenas se move para realizar a minha motivação. E aí ele percebeu que a maioria das empresas apenas move as pessoas. Elas dão o biscoito para que as pessoas se movam para realizar as metas da empresa. O biscoito, gente, é o bônus, é o prêmio, é o aumento, é a promoção. E você entra nesse jogo e cada projeto que começa, ou a cada semestre, você se pergunta: qual que é o biscoito? O que eu vou ganhar com isso? Começa outro ano, outro projeto, e você pergunta de novo: e aí, qual que é o biscoito? A grande quantidade de pessoas me procura perguntando uma coisa: eu não sei por que que eu estou correndo tanto, Márcia. Eu não sei atrás do que eu estou correndo. Eles começam a conversar comigo e a falar que correm o dia inteiro e não sabem para quê. Eles não sabem atrás do que eles estão correndo. Então, quando você está correndo atrás de um biscoito, você está correndo atrás de um aumento, de uma promoção e de um bônus. Gente, isso no começo da carreira te anima muito, mas tem uma hora que isso vai perdendo sentido, isso já não te empolga mais. Do lado da empresa, gente, quando você está nesse mecanismo de biscoito-recompensa, você fica quebrando a cabeça para encontrar mais recompensas ou novas recompensas para motivar as pessoas. Será que eles vão se motivar com esse bônus, com essa premiação, com esse happy hour? E a gente chega uma hora que não sabe mais que tipo de recompensa colocar. No começo da minha carreira, eu caí muito nessa armadilha. Eu achei que se eu desse um bônus legal, um happy hour legal, sei lá, inventava a recompensa, eu achava que as pessoas iam se motivar com isso. Eu cheguei a comprar não, peguei na biblioteca um livro chamado 100 Recompensas, alguma coisa assim, para você motivar o seu time. Cara, ainda bem que eu não gastei dinheiro, tá? Peguei só na biblioteca. Porque a questão não é a recompensa. A questão era por que as pessoas faziam aquilo. O Herzberg separa a motivação em duas partes, a extrínseca e a intrínseca. Primeiro, a gente vai ver a extrínseca, também chamada de fatores higiênicos. É tudo aquilo que você precisa para desempenhar bem. Gente, é infraestrutura, é uma cadeira confortável, é um computador bom, água gelada, café, benefícios, plano de saúde, plano de carreira. Por mais que as pessoas fiquem assim, nossa, sim, plano de carreira faz parte do que você precisa para desempenhar bem, já é quase parte de uma infraestrutura de trabalho. Então, a pessoa pode ficar muito satisfeita com cadeira ruim, muito insatisfeita, desculpa, com a cadeira ruim, o café ruim, o computador lento, com ar-condicionado, com o plano de saúde ruim, com vale de refeição que não dá para nada, com o plano de carreira mal estruturado. Eu posso melhorar isso? Posso.
Se eu tiver uma empresa numa superestrutura, uma cadeira maravilhosa, equipamentos de última geração, plano de saúde, será que as pessoas vão ficar motivadas? A grande sacada do Herzberg é que a pessoa não ficará satisfeita. Ela ficará somente sem insatisfação. Já os fatores intrínsecos ou fatores motivacionais é o que a pessoa traz com ela. Quando ela não está satisfeita com o trabalho em si, por exemplo, a pessoa que estudou para uma determinada função e está fazendo outra coisa. Ela pode estar com excelentes fatores extrínsecos ou os higiênicos, ela pode estar com salário ótimo, pode estar com uma boa estrutura, pode estar com um computador maravilhoso, com água geladinha, café, até sofá para relaxar, tudo maravilhoso, mas tem alguma coisa pegando que não está deixando essa pessoa motivada. Claro, ela estudou para fazer uma coisa e agora ela está fazendo outra coisa. Quando a pessoa não tem os fatores intrínsecos, ela fica sem satisfação. Percebe que não é insatisfeita, ela fica morninha. Não tem, ela não fica nem insatisfeita e nem satisfeita, ela fica sem satisfação. O lugar é bom, as pessoas são legais, o salário é bom, mas não tem nada que deixe essa pessoa motivada, não tem nada que faça o olho dela brilhar. Qual foi a sacada, segunda grande sacada do Herzberg? E se melhorando os fatores intrínsecos, se melhorar a motivação, ela fica satisfeita? Sim, ela fica mega satisfeita. Então, você deve estar pensando agora que para ter a pessoa motivada, primeiro eu preciso ter fatores extrínsecos ou higiênicos maravilhosos. E daí eu começo a trabalhar a motivação? Não, galera, incrivelmente não. E eu vou te dar um exemplo. A motivação intrínseca é absurdamente poderosa. Você pode ter péssimos fatores higiênicos e mesmo assim estar motivado. Vocês já viram várias reportagens na televisão, professores de zona muito pobre trabalhando em situações precárias, em chão de terra batida, sem material, estrutura muito ruim, e mesmo assim eles estão lá todos os dias para ensinar aquelas crianças. Eles não têm quase nada, muitas vezes nem o salário em dia eles têm, e eles estão lá. Eles resistem, eles se automotivam, mesmo em condições precárias. Aliás, tenho para mim que isso é até um dos motivos porque o salário deles é tão baixo, porque eles têm uma motivação intrínseca muito forte. Então, quando a pessoa tem fatores intrínsecos, uma motivação intrínseca muito forte, ela pode não ter as condições de trabalho ideais, mesmo assim ela se sente muito realizada. Gente, eu não estou dizendo que o salário não é importante. Eu estou dizendo que as pessoas que têm fatores intrínsecos, uma motivação intrínseca muito forte, elas se motivam muito e os outros até se aproveitam delas. Então, fique esperto. A motivação extrínseca, ou os fatores higiênicos, dizem como a empresa trata os seus funcionários. São as condições que a empresa oferece para o profissional realizar o trabalho. É uma boa estrutura, é um bom plano de carreira, é um bom plano de saúde. Já a motivação intrínseca ou fatores motivacionais dizem como a empresa se utiliza da motivação dos seus colaboradores. Ainda estamos muito, gente, na fase dos biscoitinhos. A gente ainda usa muito pouco da motivação interna dos profissionais.
Ainda há uma percepção de que se eu consigo motivar os profissionais tratando-os bem do ponto de vista extrínseco, se eu não sei usar a força motivacional dele, aquela coisa interna dele, aquela força que ele tem lá dentro, eu estou perdendo um grande ponto. É preciso abrir caminho para a motivação que a pessoa já traz com ela. A mesma coisa quando você quer motivar a si mesmo. Até um certo ponto, você correu atrás de um bom lugar para morar, um carro, uma boa qualidade de vida, da sua alimentação. Essas horas eu lembro quando eu ia para o supermercado, só com a calculadora para poder não ultrapassar em absolutamente nada. Eu corri atrás disso por um bom tempo e você também. Depois que a gente tem isso, essa coisa mais básica, mais externa, você começa a perceber que isso já não te motiva mais. Dificilmente você vai trocar de emprego por um pouco de salário a mais. Você já começa a se preocupar com aquilo que você vai fazer. Quais são as atividades que você vai fazer? Como é o trabalho? Em que projeto eu vou estar envolvido? Você, mesmo sem perceber, está em busca da sua motivação. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo que é muito forte na área de TI. Sem ninguém pedir, milhares de programadores com emprego bom trabalhavam de madrugada, finais de semana, para construir o Linux, que é um sistema operacional complexo, difícil, muito desafiador de ser feito. Eles receberam algum dinheiro para isso? Nada, gente. Eles fizeram de graça. Essas pessoas terminavam a jornada de trabalho nas empresas e começavam à noite, todo dia, a desenvolver o Linux. Passavam madrugadas, finais de semana, de graça. O que levou essas pessoas a fazerem isso? Essas pessoas tinham motivação intrínseca. Elas faziam porque elas queriam fazer aquilo, porque elas gostavam. Estar construindo Linux era a própria recompensa. A motivação, ela tem a ver com motivo. Vem dessa palavra, eu preciso de um motivo. Você sabe por que você gosta de fazer alguma coisa? Se quando você pergunta para a pessoa, está claro para ela, se for algum fator extrínseco ali do trabalho, a pessoa vai dizer: ah, eu gosto de trabalhar lá porque é perto de casa, porque é bem arejado, porque o café é bom, o plano de saúde é legal. Agora, se ela fala: ah, eu estou nisso aqui, eu não sei direito por quê, mas eu adoro, aí é intrínseco. Aquilo que nos apaixona, a gente não sabe explicar direito por quê. A gente não consegue explicar. A gente não sabe bem por que a gente gosta daquilo. É porque o coração bate por aquilo. É muito importante você entender a diferença entre função e significado. Quando você pergunta para alguém por que você gosta de trabalhar lá, e essa pessoa responde: o lugar é bom, a carga horária é adequada, as tarefas são muito interessantes, meu chefe é muito legal. Ela está falando de função. Isso tem uma utilidade para ela. No momento em que ela encontrar um lugar que o chefe é mais legal, que a estrutura é mais legal, que o plano de saúde é melhor, que o salário é melhor, ela sai, ela substitui uma coisa pela outra. Isso é uma motivação extrínseca. Agora, quando você pergunta, ela não sabe direito por quê, nossa, eu fico até tarde, putz, é difícil, tem horas que eu não sei direito como é que eu faço, é puxado, putz, mas eu gosto de trabalhar lá mesmo assim, não sei direito por quê, mas eu gosto. A motivação dela não vem de fora. Essa motivação vem de dentro dela. Um outro exemplo já da nossa vida pessoal. Quando te perguntam assim, por que você gosta do fulano? E aí você começa a responder, ah, ele tem uma casa super legal, a gente faz uns churrascos maneiros, a piscina é bacana, e ele é super
divertido, quando a gente sai também é muito legal, a gente dá muita risada, ele chama vários amigos, é uma delícia estar com ele. Quando você encontrar um outro amigo que tem uma casa melhor, um carro melhor, uma casa na praia, contar piadas melhores, ou quando você comprar a sua casa na praia, você substitui. Essa pessoa tem uma utilidade para você. Ela não tem um significado para você. Agora, quando você diz assim, ai, por que eu gosto do fulano? Putz, não sei. Quando ele fala para você assim, vamos sair sábado? Você fala, vamos. Você não pergunta para onde, você não pergunta quem vai. Você só quer estar com aquela pessoa. Estar com ela basta. O que vocês forem fazer, vocês decidem no meio do caminho. Isso é significado. Então, quando a gente está atrelado a uma empresa ou uma pessoa por uma função, por uma utilidade, a gente substitui isso muito facilmente. Agora, quando a gente está ligado a uma empresa ou a gente está ligado a uma pessoa, porque isso significa algo para a gente está muito motivado, a gente está muito animado a estar nesta empresa ou a estar com esta pessoa. Então, tenha muito claro para você se a relação que você tem com empresas ou com pessoas está ligado à utilidade ou está ligado a significado. Voltando aqui para a empresa, a gente precisa que os objetivos sejam atingidos. Como que a maioria dos líderes faz isso? Recompensa ou punição? Faça o que eu peço e você tem recompensa. Pode ser uma comemoração, uma promoção, um bônus, um aumento, sei lá. Não faça o que eu quero e você será punido. No mínimo, você vai ficar sem a recompensa. Nesse mecanismo, a pessoa, ela não busca o objetivo, ela busca a recompensa ou evita a punição. Quando bate a meta, gente, a pessoa começa a diminuir o ritmo. Ela já conseguiu a recompensa, para que que ela vai se matar? Para que que ela vai atrás de alguma outra coisa? Ela vai começar a ficar de boa, tranquila, só até onde você pediu. Esse modelo clássico, ele trabalha com a motivação extrínseca. Faça isso e ganhe aquilo. O cão quer biscoito, mas sou eu quem quer que ele se mova. Lembra que o Herzberg falou isso? Eu quero ver o objetivo acontecer. Por isso eu preciso fazer com que as pessoas se movam. Aqui é uma troca entre a empresa e o trabalhador. O engajamento, ele é muito baixo. Você me dá a sua força de trabalho e eu te dou uma recompensa. O clima, gente, não vai além do básico. Você não consegue gerar engajamento dessa maneira. Não tem equipes de alta performance. Márcia, tem outra maneira de motivar? Opa, tem sim. E foi nessa maneira que eu me especializei. E essa outra maneira de motivar as pessoas começa com você se interessando por elas. É saber com quem que eu estou trabalhando. Antes de investir só no resultado, primeiro você tem que aprender a conhecer as pessoas. O que que as motiva? Pergunta no café. O que que ela faz fora do trabalho? Observa quando o olho dela brilha, converse, pergunte, se interesse pela pessoa. Quando ela fica até mais tarde no trabalho, qual que é a atividade que ela estava fazendo? Passe a ser a pessoa que abre caminhos para que ela realize a motivação intrínseca dela. Procure colocá-la em atividades que fazem o olho dela brilhar. Passe a ser o canal para ela realizar a motivação. Você é um canal que realiza a motivação dela. A gente vai ver como que você faz isso. A recompensa é o próprio trabalho. Ela se realiza fazendo o que ela gosta. Estou dizendo que o salário não é importante? De novo, não. O salário continua sendo importante, mas a pessoa vai ficar muito mais motivada. Quando você faz isso,
A conexão não está mais no objetivo. A conexão está nas pessoas. É o líder que se conecta à motivação das pessoas. A conexão ela é dirigida a alguém e não mais a um objetivo. Essa é a grande sacada. Você não tem que se conectar com o objetivo, você tem que se conectar com as pessoas. Quando eu me interesso por elas, elas me devolvem esse interesse. A conexão de liderança é dirigida a alguém e não a um objetivo. Eu estou repetindo, anota isso, porque é isso que vai fazer toda a diferença. A partir da empolgação que eu já tenho, e as pessoas percebem que eu sou um caminho para realizar a motivação dela, nós vamos juntos na direção do resultado. Eu vou contar para vocês um dos meus melhores, um dos maiores cases de sucesso de toda a minha carreira. Gente, eu fui líder por mais de 15 anos e eu usei isso aqui várias e várias vezes. E vou contar um case para vocês agora. É muito comum na área de TI que as pessoas de tecnologia, que as pessoas troquem de projeto ou troquem de atividade, tá? Seja porque o projeto terminava ou aquela atividade terminava, ou porque a pessoa precisava mudar de atividade para aprender alguma coisa nova, para evoluir de carreira, ou porque aquele projeto, aquela equipe estava precisando demais de alguém que tinha o conhecimento dela. O mais comum é o gestor pegar e falar: olha, fulano, você termina sua atividade aqui, você vai para esta outra aqui. Então, você termina esse, sai desse projeto, entra nesse, o que for. É o líder movimentando as pessoas, tá? Eu não fazia isso. Aprendendo sobre motivação, eu resolvi mudar essa abordagem. Eu chegava para as pessoas e falava assim: olha, você vai sair desse projeto, eu estou pensando em te alocar nesse outro projeto aqui, o Guinho. O Guinho, Zezinho, Luizinho, os sobrinhos do tio Patinhas. Falava, Guinho, esse outro projeto aqui, ele tem essas características assim, olha, tem esse tipo de desafio, é nesse tipo de tecnologia, a gente tem esses prazos, temos esses riscos, o cliente é mais ou menos desse jeito, e eu montava para ele todo o cenário, falava francamente para ele o que que eu achava que podia dar muito certo e o que que eu achava que podia dar muito errado. Então, ele conhecia bem o cenário, sabia ali dos riscos que ele ia correr e das oportunidades que ele ia ter. E aí eu falava assim, Guinho, eu acho que você vai funcionar muito bem nesse projeto, porque você tem essa característica, tem esses desafios que combinam muito bem com o seu momento de carreira. O que que você acha? Você gostaria de trabalhar nesse projeto? No começo, galera, eles ficavam muito assustados. Eles ficavam assim, oi? Eu posso escolher para onde eu vou? Pode. Nossa, mas isso nunca me aconteceu. Meu líder sempre foi colocando eu de um lado para o outro. Mas é assim, aqui vai funcionar desse jeito, você escolhe. E se eu falar que eu não quero ir, que eu não gosto, eu vou ficar mal visto? Eu respondia, não, não vai ficar. Eu quero entender por que que você acha que você não vai funcionar, o que que você acha que não te motiva e o que que te motiva. Quer dizer, nesse projeto essas coisas não estão me motivando e eu gosto desse outro tipo de coisa. Pensa o seguinte, galera, para a pessoa explicar por que que ela acha que não vai funcionar, ela precisa entender as próprias motivações. Aceitar é muito diferente de ser alocada. Quando ela é simplesmente movida, movimentada de um projeto para o outro, ela sabe que ela está ali fazendo a motivação do gestor e não a dela. O gestor está movendo ela para atingir os objetivos dele ou os objetivos da empresa. Ela pode ficar muito irritada com isso, porque não era bem aquilo que ela queria. Ela pode ficar desmotivada, ela pode começar a jogar contra. Agora, se ela precisa aceitar, ela precisa avaliar e dizer: sim, isso é para mim. O nível de comprometimento dela é muito maior. Gente, várias vezes eu errei, principalmente quando eu estava no começo disso, que eu não sabia fazer direito,
ou quando era uma pessoa nova, que eu ainda não conhecia bem a pessoa. Aí ela falava que não, e aí eu ia entender por quê. Então eu tive que aprender a fazer muitas perguntas para conseguir explorar quais eram as motivações dessa pessoa, trazer à tona aquilo que ela não estava conseguindo explicar direito. Que eu falei para vocês, a real motivação, muitas vezes, a gente não consegue explicar direito. Ela não é muito racional, ela é muito inconsciente, ela está muito dentro da gente, ela está muito visceral. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a trazer isso mais à tona, para a gente entender melhor o que, que é essa motivação, o que está por trás dela dizer, eu gosto disso, e ela não sabe direito explicar o porquê. Isso ainda é muito inconsciente. Então, o trabalho que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a fazer perguntas e aprendendo a explorar e trazer isso mais para o consciente. Dessa maneira, gente, eu aprendi demais a entender as pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a me procurar e falar assim, chefa, quando aparecer um projeto assim, assim, assado, você me chama? Quando chegava algo meio parecido, eu chamava a pessoa e falava, ó, uma vez você me falou que você queria uma atividade assim. Pois é, chegou. Eu era o canal da motivação dela. Olha isso. Eu falava para ela, olha, aquilo que você me pediu, agora tem. E às vezes ela estava alocada em outra atividade. Como é que fazia? Cara, ela dava um jeito. Ela desembaraçava, ela tentava terminar mais rápido, ela tentava passar para outra pessoa. Eu sempre deixava claro que ela não podia deixar para trás, né? Quer dizer assim, ela tinha que terminar, ela não podia largar e deixar o time na mão para ela poder entrar no outro projeto. Tem uma questão de compromisso. Às vezes ela conseguia desenrolar, às vezes ela não conseguia desenrolar. E aí eu falava, ó, a vida é assim mesmo. Às vezes a oportunidade passa e a gente não consegue pegar porque a gente está preso em alguma outra coisa. Então, você também tem que ser criterioso na hora de escolher as atividades que você vai pegar, porque você tem que ter um compromisso com ela, né? E a pessoa ia entendendo isso, ia aprendendo cada vez mais a buscar atividades que tinham muito a ver com ela, também aprender a lidar com a frustração quando ela não conseguia pegar uma outra atividade que ela queria. E pensa que ela mesma desembaraçava a atividade, porque quando você está movendo as pessoas, a pessoa não se preocupa tanto com isso, porque ela está indo para um lugar que às vezes ela não quer, né? Então ela já está meio assim, de má vontade, digamos assim, tá? Falando de uma maneira muito simplista. Aí vocês devem estar perguntando, Márcia, quando tem atividade que ninguém quer fazer? Gente, isso acontecia. Tem um negócio em tecnologia que a maioria das pessoas não gosta de fazer, é a integração entre dois sistemas. Quando aparecia integração, gente, eu falava com 10, 15, 20 pessoas. Ninguém queria fazer. As primeiras vezes eu suava frio, porque eu falava assim, caramba, eu preciso entregar essa integração, nenhuma Vivalma quer fazer. E agora? Olha, mesmo da primeira vez eu confiei muito no processo, eu falei, olha, reciprocidade, as pessoas não vão me deixar na mão. Aí passava alguém pela minha mesa e falava, chefe, já conseguiu alguém para fazer aquela integração? Eu só olhava, você está lascada, né? Tô. Poxa vida, você me ajudou. Você conseguiu para mim uma atividade que eu queria tanto fazer, eu vou te ajudar nessa. Não é alguma coisa que eu gosto de fazer, mas putz, você se esforça para trazer para mim aquilo que eu quero, eu vou te ajudar. Gente, eu nunca fiquei sem ninguém para entregar uma integração. Nunca. Sempre aparecia alguém voluntário desse jeito, porque sabia que eu estava indo de mesa em mesa perguntar quem queria fazer. Olha isso, a pessoa vir falar para você, olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou te ajudar e de maneira voluntária. Depois que eu comecei a usar esse processo de convidar as pessoas, eu nunca mais precisei obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Agora eu vou te mostrar as lições que eu aprendi usando isso aqui. Acho que deu umas décadas, acho que deu mais de 10 anos usando isso aqui. Galerinha, as lições que eu aprendi.
O líder aprende a conhecer as pessoas. O liderado, quando ele está apoiado por um gestor que realmente cuida de pessoas, ele tem que pensar sobre o que ele quer e sobre o que ele não quer. Melhora muito a tomada de decisão, a pessoa aprende a decidir. Ele decide pegar aquela atividade, ele também aprende a lidar com as consequências, porque agora as consequências são muito mais dele. Porque quando você aloca a pessoa de um lugar para o outro, você simplesmente movimenta ela, quem movimentou foi você. Então, quando aparecem as consequências, ele joga as consequências em quem? Em você. Então, ele aprende muito mais fácil a também se envolver com as consequências. Interessantíssimo que eu descobri das primeiras vezes. A pessoa descobre quando ela está perdida. Ela não sabe direito o que ela quer fazer da carreira dela, e todos nós temos isso em algum momento. Então, quem é desenvolvedor, por exemplo, chega um momento que fala assim, ai meu Deus, eu não sei se eu quero ser líder técnico ou se eu quero ir para a gestão de projetos. A pessoa fica na dúvida. Ela não sabe direito qual caminho ela vai seguir. E justamente nessa hora que você diz, isso aqui é legal para você? É algo que você gostaria de fazer? Ela para pensar e fala, cara, eu estou perdido. Aprendi muito sobre reciprocidade, sobre colaboração, sobre generosidade com o passar do tempo. A grande maioria do time estava fazendo o que gostava. Time empolgadaço. Gente, eu não preciso dizer que os projetos voavam, e eu tinha pouquíssimo problema de categoria de projeto com os meus liderados. Eu ficava muito mais ajudando-os a se desenvolverem, porque as atividades em si, eles desenrolavam muito, muito fácil, com uma baita vontade. Mesmo quando o projeto não ia tão bem assim, eu lembro que uma vez um dos donos da empresa, ele falou, Márcia, eu tenho mais de 20 anos trabalhando como TI, o projeto está indo mal, a gente está atrasado, não está rodando bem, uma série de problemas que aconteceu, e o teu time está super motivado, eu nunca vi isso. Aí eu falei, quando a gente trabalha com a motivação das pessoas, é totalmente diferente. Eu contei para ele toda essa história, ele falou, mas isso é maravilhoso. E claro, as pessoas estão ali porque elas querem estar nesse projeto. Elas escolheram estar, elas querem fazer dar certo. O nível de confiança, galera, entre o liderado entre o líder e o time aumenta muito. A gente se conecta para valer. As pessoas que trabalharam comigo lembram muito disso. A gente, quando se encontra, a gente tem uma conexão muito forte até hoje, porque a gente se conhece muito bem. A gente sabe o que motiva, o que brilha o olho um do outro. Presta atenção nessa frase. O líder não pode motivar os seus liderados. Sua eficácia depende de sua competência em liberar a motivação que os liderados já trazem dentro de si. Isso, galera, é o assunto da nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou te explicar exatamente isso, como é que você faz para liberar a motivação. Você vai entender da onde vem a motivação, como que você descobre o que motiva você e como que você faz a motivação do time todo, e não só de um indivíduo ou outro. Espero você na próxima aula. Antes disso, eu quero que você reflita bastante sobre tudo aquilo que eu falei aqui para você. Até a próxima. Beijo para você.